O clássico Repará, que coloca frente a frente o Clube do Remo e o Paysandu Esporte Clube, é uma das rivalidades mais intensas e tradicionais do futebol brasileiro. Conhecido como Clássico Rei da Amazônia, esse confronto movimenta paixões e divide torcidas na região norte do país. A origem dessa rivalidade remonta a 1914, quando, após desentendimentos no Norte Clube, alguns membros decidiram fundar o Paysandu Futebol Clube, posteriormente renomeado para Paysandu Esporte Clube. A primeira vitória do Paysandu sobre o Remo aconteceu em 31 de janeiro de 1915, quando os bicolores venceram por 2-0 em um jogo que fez parte do festival esportivo. Essa partida marcou a estreia dos irmãos suíços Abel e Antônio Barros, que deram mais consistência ao time. Um dos momentos mais emblemáticos dessa rivalidade ocorreu em 22 de julho de 1945, quando o Paysandu aplicou a maior goleada da história do clássico, 7-0 sobre o Remo, em pleno estádio Evandro Almeida. Os gols foram marcados por Soiá, 3, Hélio, 2, Farias e Nascimento. Essa vitória histórica é celebrada até hoje pelos torcedores bicolores. Nos últimos 8 encontros com o maior rival, o Papão segue invicto, com 4 vitórias e 4 empates. O lateral direito Brian Borges, que marcou no último clássico Rei da Amazônia da temporada passada, destaca esse histórico como fator de motivação para o grupo. Fiquei muito feliz com o gol no ano passado, gol em clássico é sempre especial. Graças a Deus estamos invictos, temos bastantes jogos contra o adversário e estamos invictos. Sem dúvida vamos buscar mais um gol no domingo, trabalhar forte essa semana para que domingo a gente chegue forte para ganhar o jogo, que é o principal. E se vier o gol, vamos ficar muito felizes também, disse Braia. Até o momento, Remo e Paysandu já se enfrentaram 775 vezes. O Remo lidera com 268 vitórias, enquanto o Paysandu possui 243 triunfos, e ocorreram 264 empates. O próximo confronto entre as equipes está marcado para domingo, 23 de fevereiro de 2025, no estádio Mangueirão, válido pela 6ª rodada do Campeonato Paraense. A expectativa é de casa cheia, com torcedores ansiosos para mais um capítulo dessa centenária rivalidade. Uma curiosidade, Remo e Paysandu sempre foram rivais? Eles iniciaram a rivalidade em 1915, depois de não em 14 especificamente. O que acontece? A criação do Paysandu, ela surge do embate entre o Norte Clube, que era o time antecessor do Paysandu, contra o Clube do Remo. Eles reclamam de um jogo que teve em 1913, e aí o Hugo Leão, junto com o Edgar Proença, que por incrível que pareça é um remista, ele era um grande esportista também da época, jornalista, cronista, etc., e jogador de futebol, resolveu criar o Norte Clube para, aliás, um outro time que fizesse frente ao Clube do Remo. O Remo ele não inicia com futebol, ele é fundado em 1905, ligado ao Remo, né, às práticas náuticas aqui em Belém, e depois, em 1911, começa com futebol, e 13 está lá nessa disputa, e é campeão, ganhando do Norte Clube, e há essa reclamação. Então, o Edgar Proença, junto com o Hugo Leão e outros baluartes, resolveram fundar o Paysandu para ter um time no mesmo nível do Clube do Remo. Bom, aí você tem envolvimento da imprensa, de estudantes, de pessoas que gostavam do esporte e até de militares. Aí quando é que começa a rivalidade? A rivalidade começa especificamente não na derrota que vai fazer agora 110 anos, né, no estádio da Curuzu, antigo estádio da Feira Comadita, em 14 de julho de 1914. Vai começar em 1915 por conta de uma briga, numa discussão de um jogo de festival esportivo. Porque é interessante, Remo e Paysandu não jogava só paraense. Jogavam festivais esportivos nos bairros. E aí um ponto que eu quero ressaltar. A rivalidade Repar, ela não está só nos estudantes, não está só na crônica esportiva, não está só nos militares que praticavam esporte. A grande rivalidade está nos bairros, nas ruas, a rivalidade de clubes de rua, na Pedreira, no Marco, no São Domingos, lá do Jurunas, com outros times de lá do Jurunas, que fortaleceram a rivalidade de Repar, porque eles iam jogar, os dois clubes, que eram clubes de elite, iam jogar nos bairros de periferia, que à época chamavam-se de suburbanos. Como foi esse jogo específico de 1914, que está completando 110 anos? Ele foi um jogo que a expectativa era de que houvesse uma rivalidade criada pelos estudantes e pelos clubes esportivos e que chamou muita atenção porque você tinha jogos ali no Paraense, ocorria o jogo no Paraense, ali em São Brás. Então você tinha times como o Brasil, o Guarani de São Brás, Bruno de Menezes, que é um grande poeta que jogava, um primeiro jogador negro do futebol paraense, que jogava lá no Guarani em São Brás, que praticava esse esporte nas praças. Então você tem o estádio da Feira Comadita também sendo um local de grande público, para a época de 2.000 pessoas, um grande público, para assistir um jogo onde se tentava criar uma rivalidade entre os cronistas, entre os praticantes do futebol. Então tinha uma expectativa, homens e mulheres foram participar desses jogos, porque por incrível que possa parecer, a gente acha assim, não, as mulheres só entram na década de 80, não, as mulheres também participavam. A proibição, a discriminação, ela não inibe a resistência.
E quem eram esses nomes memoráveis, assim, além desses que você já mencionou, que estavam em campo nesse jogo? Sabe dizer algum? Aqui eu não lembro de cabeça, mas de cara você tem aí jogadores importantes, como o Suíço, né? Você tem jogadores como o Benjamin Sodré, isso pelo lado do Paysandu. E você tem outros jogadores também importantíssimos para o Clube do Remo, que vão estar ligados à família Aimé Feio, são nomes ligados à elite paraense. Eu não lembro aqui de cabeça especificamente. Como essa rivalidade se consolidou até o ponto que está hoje, que é praticamente uma das maiores rivalidades do futebol nacional. Como tu acha que essa rivalidade foi se consolidando com o tempo para virar o que é hoje? Quando eu estudei o Repá, eu peguei um ponto que o historiador ele pensa do tempo presente. Eu estava lá como soldado da Polícia Militar à época, observando os jogos, eu participei de vários jogos. E também porque jogava solteiros e casados, né? E no final do ano, os repás da vida nos bairros. Não, e aí como é que essa rivalidade cresce, que é o meu objeto de pesquisa, e que vai dar força para eu entender numa tese de doutorado o futebol suburbano com os clubes suburbanos. É o ponto que eu lhe falei anteriormente, os jogos de rua. Nos bairros, já existia rivalidade entre clubes de bairros. Nos Jurunas você tem o São Domingos Imperial. Anterior ao Imperial, você tem um esporte Belém Esporte, na verdade, que não é o que nós já conhecemos, que é um time da Aeronáutica. Não, é um clube do bairro dos Jurunas. Os Jurunas era fatiado de clube, de estádio de futebol, de pequenos campinhos, né, em que você tem campo de futebol, onde você tem essa prática. E o Repá, eles iam jogar nesses locais. Por exemplo, no Telégrafo, você tem o Uberabinha, no campo do Uberabinha, no Telégrafo, o Paysandu e o Remo iam jogar seus festivais esportivos. No campo do Sacramento, que agora eu acho que já não existe mais, era um campo onde o Clube do Remo Paysandu ia jogar. Tanto que é uma rivalidade tão forte que nós temos a ideia do 7-0. O que o Remo coloca? 33, o Paysandu coloca o 7-0. Mas, historicamente falando, qualquer vitória, em qualquer local, e olha que eu sou um torcedor do Paysandu, falando como torcedor apenas, o Paysandu tem o 7-0 no primeiro quadro, mas o Clube do Remo tem o 7-0 em 1926. E para uma rivalidade isso é levado em conta. Então, você tem a crônica esportiva ao longo de 30 anos fortalecendo isso, e você também tem um fortalecimento dos clubes de bairro, onde o Remo e o Paysandu vão jogar. É uma das explicações porque outros times, como a Tuna Luz Brasileira, não se fortalecem num processo de popularização do futebol. Então, é uma explicação, inclusive, para que o Repá seja tão forte na região amazônica. Você imagina colocar 60 mil pessoas no estádio, com dois times, um está na Série C, outro na Série B. Quer dizer, você não tem uma força muito grande num campo de estar na primeira divisão, disputando uma Libertadores que o Paysandu disputou. Anterior a isso, você tem uma construção de um lazer e de uma sociabilidade das pessoas dos bairros, tanto que você vai no Ver o Peso. E você tem essa observação. Você vai nos bairros em Belém, nas feiras, há uma disputa de Remo e Paysandu. E fica uma imagem muito interessante que, para além dos bairros de Belém, a gente chama de hipermargem na teoria da história, da antropologia da história. Eu sei que é uma questão mais técnica, mas o que significa isso? Além dos bairros de Belém, nós temos um fortalecimento dessa rivalidade no interior. Então você tem pessoas que circulam nos Jurunas que levam essa rivalidade para o interior. Aí você tem Ilha das Onças, você tem Cotijuba, você tem Vigia, você tem Santa Isabel, quer dizer, locais que interagem com os bairros em Belém. Eu dei uma pesquisada sobre a rivalidade de Repá e em uma das minhas pesquisas apareceu que o Remo e o Paysandu a princípio eram amigos, mas essa rivalidade começou com um ofício do Remo pedindo ao Paysandu um jogo amistoso, que o Paysandu respondeu de forma xingando. Isso é verdade? Foi assim que aconteceu? Está citado no livro do Ernesto Cruz, chamado A História do Clube do Remo. E como é que o Ernesto Cruz construiu o livro? Ele pegava os documentos e citava do jeito que estava lá. Então é um livro importante porque é um livro que tem fonte, né? Então que serve para pesquisa. É verdade. É claro que o Paysandu diz que teve uma situação em que houve uma desavença anterior, para que eles não quisessem jogar com o Remo, e a partir dali se criasse a rivalidade que acontece em 1915. Se vamos colocar data, se fosse janeiro ou fevereiro de 1915, se fôssemos colocar data, então vai fazer 100 anos a rivalidade mesmo. Aliás, 110 anos, né? Ano que vem, essa rivalidade construída. A princípio não é que fossem amigos, é um time de futebol. Lembre-se que o Norte Clube, anterior ao Paysandu, chamado de time negra, pelas cores da camisa, não por uma questão de movimento racial, etc., mas pelas cores da camisa, cada time tinha uma camisa. O Azul Marinho é o Remo, o time negro era o Norte Clube. Então, lá com o Norte Clube, não esqueçam, o Hugo Leão, é interessante o nome dele, né, que era um estudante, advogado, um dos fundadores do Paysandu, diz: vamos fundar um clube junto com o Edgar Proença, um baluarte do esporte, como eu falei, vamos fundar um clube para fazer a rivalidade com o Remo, que não tem condições. Eles reclamavam da arbitragem, na verdade. Qual tu acha que é a importância dessa rivalidade entre Remo e Paysandu para a construção do futebol paraense a nível nacional, assim? Porque com Remo e Paysandu que o futebol paraense se destaca no cenário nacional, porque não tem tanta visibilidade assim para os outros times do Pará.
Qual tu acha que é essa importância do Repar? Primeiramente, a partir do Repar, podemos criar sim uma visibilidade para os outros clubes. Só que tem um detalhe, a minha opinião sempre, eu pesquiso desde 99, levantando documentos no Centur e em outros locais, Centro de Memória da Amazônia, da UFPA e outros, Hemeroteca Digital. O que eu digo? Que eles são gêmeos siameses. Eles são indissociáveis, até o processo de criação. Com a crônica, com a esportiva, né, com estudantes e etc., e militares, inclusive. O Clube do Remo, se for um dia desse eu vi uma pesquisa falando que o Paysandu é homenageando a Guerra do Paraguai, ou uma batalha que antecedeu a Guerra do Paraguai, né, com as ruas e tal. E o Clube do Remo? O Antônio Baena, a rua Antônio Baena, faz referência a um dos líderes militares aqui do Pará, que comandou a Polícia Militar do Pará, por exemplo, e que estava na Guerra do Paraguai. Então, ambos têm uma construção histórica ligada também a militares. Agora, voltando aqui à sua pergunta, qual é a importância? Não dá para separar um ou outro. Por exemplo, não dá para torcer contra o Remo, e aí eu não estou falando como torcedor, estou falando com alguém que pesquisa, para que o Remo fique lá atrás, porque eu quero Paysandu em cima. Não, são os dois. Os dois elevam o futebol paraense. É claro, poderia ser um conjunto. Tem pessoas que estudam assim, o futebol paraense para além da dupla Repar. A dupla Repar é patrimônio histórico e material aqui do Pará. Já está pacificado, existe uma lei, inclusive. Eu acho que é em torno dela, ligado aos bairros, a gente pode fortalecer os dois clubes. Por exemplo, divisão de base, que já é uma área que eu não pesquiso, mas que eu percebo que, anterior a todo o processo, Remo Paysandu ia pegar jogadores da década de 30, principalmente, da periferia, dos subúrbios de Belém, lá da Sacramento, do Telecos, então por isso que a rivalidade se fortalecia. É o jogador que joga no Berabinha contra o que joga no São Domingos do Jurunas. Então, perceba essa rivalidade. Então, para um futuro, eu creio que poderia ser a curto prazo, inclusive, um investimento dos dois clubes nos setores suburbanos, hoje chamados de periferia de Belém. E aí você tem os garotos, as garotas, que vão participar dos jogos e que fortalecem a rivalidade, mas não só isso. Não é uma rivalidade para ter violência, mas uma rivalidade de lazer e sociabilidade que fortalece um processo de crescimento econômico, inclusive, com possibilidade das pessoas ascenderem socialmente, para aquelas que não têm essa possibilidade. Eu agradeço, então, pela oportunidade. Eu digo que, às vezes, o trabalho acadêmico ele fica muito focado, ligado na universidade. As pessoas não conhecem. Esse trabalho acadêmico ele também é fruto da experiência, da minha experiência como sujeito, né, no trabalho, de vida. Eu participei de festivais esportivos e a grande sacada foi levantar que Remo Paysandu jogaram muitos festivais. Por isso até que tem muitos jogos. Segundo os estatísticos, o maior clássico do futebol mundial, disputado, né? Mas assim, e é colocado por várias pessoas que pesquisam, fora outros clubes, Barcelona e Real Madrid, entre outros, né? Mas assim, eu agradeço a oportunidade porque não fica simplesmente jogado lá na biblioteca de uma academia para os estudantes de história, de direito, porque é um trabalho também, gente, que vai mostrar o direito ao lazer das pessoas, que vai ligar os bairros, que vai mostrar que o investimento no campo social nos bairros pode fortalecer não só uma rivalidade clubística importante, que eu não estou levando para o campo da violência. Sim. Eu estou levando para um campo da possibilidade de ascensão social das pessoas. Por isso também que eu estou aqui. Sou professor por conta também das minhas pesquisas.